E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente. Bora lá. Hoje, o tema é um que, sempre rola aquela curiosidade, sabe? A figura do diabo. Né? Quem é ele, né? Mas, diabo avisando. Esquece aquele visual clássico de tridente e chifres, a gente vai tentar ir além dos mitos e entender a real natureza do diabo. Pelo menos de acordo com essa fonte que a gente separou aqui para nossa análise. Exatamente. É um trecho chamado Quem é o Diabo Squad, que parece fazer parte de um estudo maior. E ela já chega chegando, sabe? Nos convidando a confrontar essa figura, mas não com medo. A ideia é entender quem ele é, né? Tirar a máscara. Isso. E logo de cara, a fonte já joga na roda que o diabo não é só uma metáfora, não. Ele é um espírito atuante que age no mundo real por meio de demônios e influenciando as pessoas. Caramba. E a fonte cita vários nomes, né? Que a Bíblia usa para se referir a ele. Vários. Satanás, diabo, antiga serpente, Beelzebu, dragão, espírito imundo. Nossa, quanta variação. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que? A questão do nome Lúcifer. Ah, sim. Você sabia que esse nome que a gente tanto associa ao diabo pode ser um erro de tradução? Essa parte é bem curiosa. E que, segundo o texto, Lúcifer na verdade se refere a Jesus. A fonte argumenta que essa confusão toda vem de uma tradução da Vulgata, uma versão latina da Bíblia. Interessante. Acaba que a gente fica com uma imagem distorcida do diabo, né? Baseada em interpretações erradas. Faz sentido. Mas por que será que é tão importante a gente entender a verdadeira natureza do diabo? Boa pergunta. Acho que o ponto central do texto é: quando a gente ignora o diabo, a gente, sem querer, facilita o trabalho dele. Entendi. É como se a gente ficasse de olhos fechados para as estratégias que ele usa. Tipo, vulnerável, né? Exatamente. E aí a gente não consegue resistir à influência dele. Então a gente precisa estar ligado nos movimentos dele, tipo, num jogo de xadrez. Perfeito. É. E para ilustrar isso, a fonte traz uma conexão, digamos, inusitada. Pouco. A Aliança Ateísta Internacional, a AAI, isso, uma organização fundada em 1991 que se dedica a promover o ateísmo. Um mundo sem Deus. E o que isso tem a ver com o diabo? Aí que a coisa fica interessante. Tanto os ateus quanto o diabo, de acordo com o texto, compartilham um objetivo: a negação de Deus. Caramba, essa eu não esperava. Então quer dizer que o ateísmo, na visão da fonte, está ligado aos planos do diabo. É essa a linha de raciocínio do texto. E ele vai além, afirmando que o ateísmo não seria bem uma escolha consciente, mas sim uma consequência da nossa natureza, digamos, decaída, corrompida pelo pecado. Peraí, vamos com calma. Como essa fonte define pecado? Ótima pergunta. O texto define pecado não como ações específicas, mas como um estado de ser. Que seria? A incredulidade, a falta de fé, Isso levaria a morte espiritual, ou seja, a separação de Deus. Não necessariamente a morte física. Tá? Entendi. É como o diabo se encaixa nessa história toda. Justamente é que ele entra. Essa separação de Deus, essa distância, seria o terreno perfeito para o diabo agir. Tá. Impedindo a gente de chegar na mensagem da cruz. Meio que se aproveitando da nossa vulnerabilidade. Exato. Da nossa falta de fé. Interessante essa perspectiva, né? É como se a gente tivesse mais suscetível à influência do diabo quando estamos distantes da fé. Isso. Meio assustador, confesso. E aí, como a gente se protege disso? O que a fonte diz? Bom, é aí que a gente vai entrar na parte 2 do nosso mergulho. Suspense. Segura a ansiedade, que a gente já volta para desvendar esse mistério. E aí, voltei. Prontos para continuar nosso mergulho. Preparadíssimo. A gente parou naquela parte tensa, né? Tipo, o diabo se aproveitando da nossa falta de fé. Para nos afastar de Deus. Mas, e aí, como a gente se blinda contra isso? Pois é. Parece que a gente tá andando numa corda bamba, né? Um passo em falso. Espera. Mas calma, o texto dá um norte pra gente. Ele fala da importância de ter conhecimento pra resistir a essa influência negativa, sabe? Então não é só ter fé. A gente precisa conhecer o inimigo. Isso. Saber as armas dele, as estratégias pra saber como se defender. Tipo um jogo de estratégia. Exatamente. Mas aí surge outra questão. Corra. Como ter certeza do que acreditar? Essa ideia de pecado, como incredulidade, de morte espiritual, é tudo meio complexo. Às vezes a gente fica perdido, né? Muita informação, mas falta um mapa pra se guiar. E aí que o texto traz um conceito meio cabeludo no nome, mas a ideia é simples. Monergismo. Monergismo. Basicamente, a ideia é que Deus é quem toma a iniciativa de nos aproximar dele, sabe? De nos permitir conhecer ele. Não é algo que a gente conquista sozinho, por esforço próprio. Entendi. Então não adianta só a gente querer acreditar, tipo, ter fé não é uma decisão que a gente toma assim do nada. É por aí. A fonte sugere que simplesmente seguir uma religião ou adotar um conjunto de crenças
não é suficiente para a gente superar essa tendência à incredulidade que a gente já discutiu. Ah. Muita gente, mesmo se considerando religiosa, vive uma fé de segunda mão, sabe? Fé de segunda mão. Isso. É como se a fé verdadeira fosse uma fonte de água pura. E a fé de segunda mão seria beber água de um copo que alguém já usou. Você mata a sede, mas não tem a mesma pureza, a mesma intensidade. Entendi. Falta aquele contato direto com a fonte. Exatamente. E o texto usa uma analogia lá de Romanos 1.20 e 25 para ilustrar isso. Ele escreve como a humanidade, mesmo vendo o poder de Deus na criação, escolheu ignorá-lo e adorar outras coisas. Tipo, Ídolos. Isso. Trocar o original pela cópia, sabe? Se contentar com uma versão inferior. faz sentido. E essa seria a raiz da nossa separação de Deus. Segundo a fonte, sim. Essa escuridão do coração, essa incredulidade que a gente carrega que nos torna vulneráveis à influência do diabo. E aí a gente volta para aquele ciclo vicioso, né? A incredulidade leva à separação, que aprofunda a incredulidade. Parece que não tem saída. Ué, Mas a fonte lembra que, embora Satanás não possa dominar quem é espiritualmente regenerado, Regenerado. Como assim? é como renascer espiritualmente, sabe? É uma mudança radical, uma nova forma de ver o mundo e se conectar com Deus. Então, ele não pode dominar quem passou por essa transformação através da fé em Cristo. Mas ele pode atrapalhar a propagação do evangelho. Então, entender as táticas do diabo é importante para quem quer compartilhar a mensagem de fé. Com certeza. Ao reconhecer as estratégias, a gente pode combater essa influência e ajudar outras pessoas a encontrar o caminho da verdade. Nossa, essa conversa tá me fazendo pensar muito. E essa ideia, o texto nos desafia a questionar nossas crenças, sabe? Entender os porquês. Mas e aí? A gente, como indivíduos, pode fazer algo para mudar essa situação? Ou estamos presos nesse jogo entre o bem e o mal? Boa pergunta. E é isso que a gente vai discutir na última parte do nosso mergulho. Cara, esse papo todo me deixou encucado. A gente começou falando do diabo, aí mergulhou em monergismo, fé de segunda mão. Quanta coisa. Bastante coisa, né? Mas o que me intriga é... A gente falou da influência do diabo, da incredulidade, mas e aí, o que a gente faz? É a pergunta que não quer calar, né? E o texto dá umas pistas pra gente. Lembra que a gente viu que o diabo se aproveita da nossa falta de fé pra nos afastar de Deus? Sim. E que o conhecimento é a chave para resistir. Isso. E aí entra uma questão bem interessante. O ateísmo. Aliança ateísta. A gente comentou lá no começo, né? É. A fonte sugere que, ao negar a existência de Deus, o ateísmo meio que acaba servindo aos interesses do diabo. E o que a gente faz com essa informação? Pois é. Será que, ao debater a existência de Deus, a gente não cai numa armadilha? Tipo, dando palco pro diabo, sabe? Alimentando essa dúvida, essa divisão. Porque, por um lado, defender a fé, discutir, pode ser uma forma de se espalhar a verdade, né? Sim. Questionar as ideias contrárias. Mas, por outro lado, será que a gente não tá, sem querer, contribuindo pra essa polarização toda que o diabo adora? É complicado, né? O texto não dá uma resposta pronta, né? Não, né? E agora? Acho que a intenção é essa, nos provocar. Fazer a gente pensar sobre a natureza da crença, o papel da dúvida, como navegar nesse mundo. Não tem receita de bolo. Não tem. Cada um tem que achar seu próprio caminho. O que é importante é ter consciência dessas forças, né? Entender como elas agem. Senão a gente cai em cilada, né? Exatamente. Yeah. É como aprender a jogar um jogo novo, sabe? Com regras complexas, um adversário esperto. A gente tem que ficar ligado. É. Estudar as jogadas para não ser pego de surpresa. Mas, no fim das contas, a gente nunca joga sozinho, né? Verdade. A fé é um caminho que a gente percorre junto, buscando apoio, aprendendo, compartilhando. Nossa, que mergulho intenso. Começamos falando do diabo e olha onde chegamos. É verdade. A natureza da fé, a importância do conhecimento, o papel da comunidade. Bastante coisa, né? E a gente só arranhou a superfície, né? É. Quem quiser se aprofundar, vale a pena conferir o texto original. É isso aí. A gente deu a isca, agora é com você, ouvinte. Mergulha nesse mar de conhecimento. E lembre-se, a dúvida faz parte da jornada, mas a busca pela verdade. Esse aqui nos move. Até a próxima.